dia. Hoje nós vamos falar de inovação. O Maranhão registrou até agora um crescimento muito grande de startups. Pelo último levantamento, a gente tem em torno de 471 startups, mas esse número é muito dinâmico, vamos dizer assim. Ele cresce muito rapidamente, ele diminui, então ele está sempre em movimento. E o que faz essas startups se movimentarem? Se manter, crescer, diminuir? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar com a gente, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, foi o gerente de inovação e tecnologia do Sebrae, César Guimarães. Bom dia, César, seja bem-vindo. Bom dia, Elda. Obrigado pelo convite. Prazer enorme a gente poder falar de um tema tão importante, né, e que tem crescido muito aqui no nosso estado. Pois é, a gente fica pensando que até uns 3 anos atrás, 3, 4 anos por aí, a gente ouvia essa palavra e não sabia exatamente do que se tratava. Hoje, todo mundo sabe que é uma startup, todo mundo de alguma forma quer participar do nascimento, do crescimento de uma, né? Isso, perfeito. Através do mapeamento, né, que é um reporte que nós acabamos de lançar durante a Feira do Empreendedor, mostra o crescimento desse segmento, dessas empresas, dessas atividades aqui no estado, aceleradas principalmente nos últimos 3 anos, né? Se a gente for olhar um recorte aí do estado no ano de 2021, 2020, raramente você percebia o Maranhão pontuando, né, nesse ranking aí de startups do Brasil. Hoje, através do trabalho que é feito pelo Sebrae e pelos parceiros, né, por esse ecossistema maranhense de inovação, nós observamos o crescimento, né, em número de startups, hoje bem mais expressivo, mostrando que o maranhense quer empreender e quer empreender já com essa pegada da inovação. Pois é, essa é uma pegada, vamos dizer, da ala mais jovem, ou a gente também tem essa atração pelas startups, a gente pode dizer assim, em todas as faixas etárias, em todas as profissões. Como é que funciona para vocês? Perfeito. É importante a gente salientar que o Sebrae tem um programa de educação empreendedora, Programa Nacional de Educação Empreendedora, com atividades que estimulam o jovem a empreender. E nós temos ações direcionadas ao universo de alunos matriculados no ensino superior. Isso. É por isso que a gente tem aí, né, dentre os CEOs, né, entre as lideranças das startups, muitos jovens empreendedores, por conta dessa provocação que o Sebrae faz através de metodologias que nós aplicamos diretamente dentro das instituições de ensino superior. Por entender também, Elda, que esse jovem, né, esse aluno, ele está mais propenso, né, à inovação. Por quê? Porque ele está com um contato ali direto, né, com tecnologia, né, com mídias sociais, digitais, que de uma certa forma proporcionam para ele uma oportunidade mais direta, mais direta, com esse mundo da inovação. Está mais no dia a dia deles, né? E às vezes eu às vezes me surpreendo, você pega um garoto, o garoto fala assim, 20 e poucos anos, senta aqui e fala sobre um trabalho novo, com tanto entusiasmo, que a gente pensa, puxa vida, que bom que a gente tem essa juventude produzindo, tentando crescer, fazendo movimentar, porque esse movimento é economia, né? Movimenta muita coisa nessa roda, né? Perfeito. E o Sebrae tem ido, né, com esse discurso, com essa missão, de mostrar para o jovem que é possível, né, ele ter ali uma alternativa muito viável, dele ter a sustentabilidade financeira dele, através do empreendedorismo, montando a sua empresa, montando a sua startup, atendendo dores que o mercado tradicional às vezes não olham e que pode se tornar uma oportunidade para ele empreender e ter sucesso. Esse pedacinho bem que eu acho que é o mais interessante, esse olhar atencioso para uma necessidade que ela está ali, foi tão banalizada que parece que não faz parte, que já faz parte do ambiente, mas que ela tem uma solução. Às vezes é uma coisinha simples, pequena, vem alguém e dá uma solução para aquele problema, né? Isso. Eu acho que é esse o charme, se eu posso dizer assim, da startup. A startup, ela procura atender ali uma dor, até então não mapeada, digamos assim, pelo mercado tradicional. E nos atendimentos que a gente faz no Sebrae, né, a esse perfil aí de empreendedor, a orientação que a gente dá é sempre para ele não se apaixonar pela sua solução e se apaixonar pelo problema. Porque do problema nasce a oportunidade. Não se apaixonar pela solução, né? Mas e sim pelo problema, né? É o problema que vai levar ao sucesso do trabalho que ele vai fazer, né? Exatamente. Ainda mais se ele consegue ali
atrair olhares de parceiros, Isso. de investidores e principalmente daquele mercado que tem aquela dor latente, né? Então, a dica que a gente já aproveita para dar para esse empreendedor que quer empreender, quer montar sua startup, né? E que quer trazer aí o conceito de escala para esse negócio, é olhar para uma dor que até então o mercado não olha, se aprofundar ali quais são as principais demandas, quem compraria uma solução e poder desenvolver um negócio a partir disso. Você está ligando muito duas palavras aí que eu acho super interessante. Empreendedorismo e startups. São coisas assim ligadíssimas, né? Porque quando você pensa nessa startup que a gente deu esse conceito de descobrir um problema, uma dor que estava ali e não estava sendo visibilizada, mas encontrou um problema, é preciso alguém com um olhar também empreendedor, que diga, eu vou tentar resolver esse problema. E daí nasce um novo empreendimento. Isso, Elda. Está muito ligado, na verdade, assim, a startup ela é uma empresa como qualquer outra, porém, ela, no seu modelo de negócio, ela tenta, né, repetir, né, seu conceito ali de negócio e ganhar escala. Essa é a grande diferença. E aí, por que inovação e tecnologia estão ligadas à startup? Porque a forma mais fácil, né, e mais, digamos assim, viável de você escalar o seu modelo de negócio é através da tecnologia. A tecnologia, Né? Então, com a tecnologia, você consegue ali manter uma base de custo, né, fazendo com que essa base de custo não cresça ao tempo que, né, a sua solução pode, de fato, escalar através do uso da internet, de tecnologias como inteligência artificial, que é muito usada pelas startups maranhenses no processo, né, de desenvolvimento da solução para se ganhar escala. E hoje a gente não pode fugir desse mundo, né? Ele está todo deixa eu encontrar uma palavra para dizer isso. É o mundo da tecnologia, mas não era bem isso que eu queria dizer. Está todo mundo, de alguma forma, ligado a isso, né? E quem convive no meio acadêmico vai ter mais facilidade. Isso não significa que os outros não tenham, né? A gente só está dizendo que eles têm mais facilidade e oportunidades. Por isso, eu diria que ele é mais ligado a essa ala que ainda está na faculdade, que ainda está lidando com esse problema todo, não é? Isso, ele tem mais contato, está mais no dia a dia ali desse jovem, desse potencial empreendedor. Porém, né, o empreendedor tradicional, né, ele tem acesso também, ele pode nos buscar, né, para procurar uma orientação. Aí já vai numa orientação mais especializada, Especializada. eu diria. Nós temos, inclusive, agentes locais de inovação, programa Ali, agente local de inovação, que leva a inovação para esses empreendedores. Ou seja, é o Sebrae indo a campo, indo à rua, atender esse pequeno empreendedor e levar esses conceitos de inovação para ele ganhar produtividade, para ele ter mais receita, para ele dimensionar seus custos e, principalmente, olhar para a inovação como uma estratégia muito viável para ele se consolidar no mercado. Ótimo, vamos já continuar falando sobre isso. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente vai só tomar um café, eu não deixei que ele tomasse café, botei ele para falar o tempo todo. Então, a gente vai só tomar água, tomar café e voltar para conversar. Espera aí que a gente volta já já. Já estamos de volta falando aqui sobre as startups no Maranhão, o crescimento que elas estão apresentando e quais as soluções para se manter depois de inventar a solução para um problema, como é que a gente se mantém nesse mercado. E eu estou conversando sobre isso aqui com o César Guimarães, que é gerente de inovação e tecnologia do Sebrae. Uma coisa que eu percebi, a gente falou de 471, que é o último levantamento, né? A gente não sabe agora quanto é que está, mas o maior número se concentra aqui na capital, quase natural. Mas e a possibilidade de estender esse trabalho, de levar para esses outros pontos do Estado que também tem esse potencial de crescimento? Elda, aí está muito ligado ao trabalho que o Sebrae desenvolve de construção de ecossistemas de inovação, ecossistemas locais de inovação. Essa concentração ela é muito natural, isso não acontece só no Maranhão, nos estados, né, brasileiros. O número de startups nas capitais ela é muito grande, até pela concentração também de universidades, das instituições, né? Tem uma força maior desse ecossistema concentrada nas capitais. Porém, a gente observa um crescimento também muito interessante nas cidades polo do estado, como Imperatriz, Balsas, agora Caxias, Bacabal, Santo Inês. Nós temos um trabalho de ativação desses ecossistemas. E o que é esse trabalho?
é uma conjuntura de atividades onde a gente conecta os principais atores desse ecossistema, que são as universidades, as empresas privadas, as instituições públicas, né, que têm afinidade com o tema, colocar ali para uma grande conversa, para que as ações aconteçam e que esse empreendedor que quer inovar saiba quem procurar para ele desenvolver o seu negócio. É basicamente isso. E está dando para sentir assim, essa reação desse público novo, vamos dizer assim, a essas inovações, quer dizer, pegando esse chamamento para participar desse processo todo? Eu sempre trago o exemplo da cidade de Balsas, que é uma importante cidade do nosso estado, uma importante fronteira agrícola de toda uma região. E foi a nossa primeira experiência com a metodologia L, que é a metodologia Ecossistemas Locais de Inovação. E aí nós entregamos um planejamento, né, fruto ali de muita conversa com esses atores localizados na cidade de Balsas. E nós entregamos esse documento em 2022 e no mapeamento que nós fizemos na época, tínhamos uma startup mapeada no município. Hoje, nós temos cerca de 30 startups que faturam, inclusive, cifras de milhões, né, que principalmente puxada pela demanda do agronegócio, né, que consome muita tecnologia, né, e que hoje mostra ali um potencial gigantesco de, inclusive, desenvolver novos negócios. Interessante isso, porque, por exemplo, citou Balsas, um exemplo muito clássico do agronegócio, né? O aparecimento, o nascimento, o nascimento dessas startups, de alguma forma, ela está muito ligada ao trabalho que é desenvolvido dentro daquele município, dentro daquele local? Sim, nós avaliamos que as vocações estaduais, né, o que é desenvolvido localmente, ela contribui muito para inspirar e gerar demandas para esses empreendedores. Então, aqui no Maranhão, o agronegócio é muito forte, a cadeia de alimentos e bebidas é muito forte, a cadeia da educação é muito forte. Então, são temas que a gente chama de verticais, que elas são muito presentes aqui no estado e que estimulam os empreendedores, né, a olhar com mais carinho para esses temas e desenvolver suas soluções a partir disso. Por exemplo, eu tenho uma empresa, aí eu estou com um probleminha ali que eu não consigo resolver, né? E ele está se arrastando. Mas eu não tenho essa vocação, vamos dizer assim, de buscar. Nesses casos, a pessoa está com problema, ela é o empreendedor. Onde é que ela vai buscar esse conhecimento? Ela já vai direto no Sebrae? Ela tem outros pontos de acolhimento? Como é que funciona isso? O Sebrae hoje dispõe de uma grande rede de atendimento própria, né? Nós temos 12 unidades de negócios espalhadas aí pelo interior do estado e aqui na capital. E temos as salas do empreendedor, que são instituições parceiras das prefeituras, que o Sebrae é parceiro, né? Que também são pontos de atendimento que esse empreendedor pode buscar, inclusive um atendimento mais voltado para a inovação. E nós temos também a plataforma Sebrae Startups, né, a plataforma que, inclusive, concentra aí essas informações, o mapeamento que nós fizemos, que está à disposição de toda a sociedade, está disponível dentro dessa plataforma, Helder. E a plataforma, ela concentra essa primeira orientação para esse empreendedor que quer abrir uma startup. Isso. Né? E além de... Daquele que está só com um problema, imaginando a solução. Só com uma ideia. Né? A gente tem lá as divisões por estágio de maturidade, então a gente entende que esse empreendedor está numa fase de ideação. Isso. Né? E aí nós temos a orientação específica. Da ideia, né? Exatamente. Ainda não nasceu nada. Ainda não, ainda está só pensando aqui na viabilidade. Né? E aí nós temos esse atendimento especializado para esse perfil de empreendedor, com uma orientação específica, né, sobre como dar esses primeiros passos. E aí o que é interessante da plataforma? O Sebrae, todos os Sebrais estaduais concentram seus editais, seus programas de startups na plataforma. Então, além de ser uma grande vitrine, né, a startup lá que já tem seu CNPJ, que cadastra na plataforma, ela está disponível para investidor, para parceiro, ela tem acesso a uma gama de oportunidades. Entendi. Por exemplo, o Sebrae, quando lança o programa Startup Nordeste, que é um importante programa de fomento a iniciativas inovadoras, o edital é postado na plataforma. Então já fica o acesso mais facilitado. Mais facilitado. Então ali o empreendedor, além dele receber a orientação, ele fica por dentro de todas as oportunidades que o Sebrae lança através da plataforma. Nós lançamos a chamada para exposição na feira do empreendedor, nossa, aqui local, né, através da plataforma. Então a gente
capta os leads, né? Nós tivemos um número a mais de inscritos, nós tivemos que fazer uma espécie de rodízio para acomodar todo mundo. Mas o importante é que a gente conseguiu, além de captar, né, esse empreendedor, fazer com que ele possa ali estar dentro desse hub de oportunidades, né? A gente, por isso que nós concentramos as informações lá para que seja, né, um ambiente de orientação e de oportunidade. Ótimo. Aí a gente fala assim, startup é uma coisa que nasce por uma solução para um problema imediato. Isso significa que ele pode se consolidar no mercado, mas também significa que daqui a pouco essa ideia não se precisa mais dela. Isso. Então a gente tem a incubação, como a gente falou, né? O nascimento, tem o progresso, mas a gente também pode ter a queda, né? Pode, é muito comum, né? A gente tem um número que a cada 10 startups que nascem, né, 9 morrem, né, em um ano, mas isso é muito natural. Por quê? Porque a startup, ela trabalha num ambiente de muita incerteza. Isso. Né? E como a tecnologia está intrínseca a esse processo, né, e a gente sabe que a tecnologia ela vai evoluindo a cada minuto, né, esse grau de incerteza aumenta. Então, para uma startup prosperar, é necessário ali, além da perseverança, muito planejamento, muita estratégia. E o que a gente aconselha é que o empresário, que o empreendedor, ele não deixe a ideia morrer, a essência do negócio morrer, mas que ele possa, no mundo da inovação, a gente tem algumas palavras-chave, né? Que ele possa pivotar. O que é pivotar? É ele dar um passinho para trás, reestruturar essa ideia e seguir por um outro caminho. É dar um passo para trás para chegar na frente. Né? Perfeito. O que foi que ele errou e como é que eu aprendo com esse erro? E eu vejo também, César, que pode ser assim, você imaginou uma solução, aquele problema imediato foi solucionado com essa ideia, mas ela pode ter outras nuances, ela pode crescer a partir dessa solução, ela pode crescer para outras situações. Através dessa resposta, se pode buscar novos problemas para serem resolvidos. Perfeito. Tem muitos casos de empreendedores, Elda, que abriram sua startup, sua empresa, né? E que o interesse deles não era ficar eternamente com essa startup, era vender para uma outra grande empresa que precise dessa solução para o seu modelo de negócio. Pois é, assim que eu vejo a startup, ela é criada por alguém que teve uma ideia legalzinha, vamos lá, botou lá, viu que a coisa não era só legalzinha, funcionava, né? Tem viabilidade, vende essa ideia e começa com outra. Vai buscando novos problemas, né? É muito comum isso acontecer, né? É o que a gente chama de exit, vendendo suas soluções que nasceram ali, né, numa roda de café. Exatamente. E vender com cifras de milhões, né, até bilhões. É verdade, é verdade. Isso é que é legal, né? Crescendo e buscando. E o pessoal, quando se é criativo, às vezes se arranja mais de uma solução para o mesmo problema, né? Uma solução que às vezes serve para você como empresário, pode não servir para outro empresário, já se busca uma nova solução para o mesmo problema. Exatamente. A gente fala, né, confirma e afirma que problemas não vão faltar, né, para esse mundo empresarial. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Por exemplo, um problema que eu tenho aqui, ainda não achei a solução. O tempo é sempre menor do que a discussão a respeito do assunto. Eu ainda não consegui equalizar essa história, mas eu vou achar uma ideia criativa que faça esse assunto todo caber dentro do tempo desse programa, viu, César? E a gente volta sempre a conversar. Às vezes a gente conversa mais de 2 vezes sobre o mesmo assunto, é por isso, porque o tempo não dá para a gente falar tudo a respeito. Mas por hoje, muito obrigada por me ajudar a fazer o café de hoje, por dividir todos esses conhecimentos, essas informações, para todo mundo ficar sabendo o que é startup, como ela funciona e como você pode ter a sua, tá? Bom dia para você, bom dia para você e até a próxima.